Olá, muito boa noite a todos vocês. Amém. Graças a Deus. Olha, nós já estamos aqui para mais uma oração da noite e eu tenho certeza que essa oração vai ser uma oração muito forte e eu creio que vai abençoar a todos. Amém. E essa oração que nós iremos realizar é por você que necessita, que precisa de um milagre urgente na sua vida. Você que está passando por um problema e você precisa, como que eu posso falar aqui para você? Você precisa de urgência. Você está passando por uma situação e tem que ser algo que não dá para esperar. Não dá para esperar. Tem coisa nas nossas vidas que não dá para esperar. É ou não é verdade? Não sei se você já passou por alguma situação assim, que tem coisas que não dá para esperar. Tem pessoas que ela está precisando de um milagre urgente. Tem pessoas que estão passando por uma luta muito grande e ela precisa de uma resposta muito rápida, porque não dá para esperar. Tem coisas que dá para esperar, tem coisas que não. E Deus vê isso. Deus vê cada situação. Deus ele vê quando dá para esperar e quando não dá para esperar. É como Deus é como Deus é como aquele pai que ele vê o seu filho passando por uma situação e o pai olha aquela situação que o filho está passando e o pai fala assim: poxa, meu filho está passando por essa situação, mas não dá para esperar. Eu tenho que ajudar meu filho. E não sei se você já reparou. Tem situação que o filho passa, ou a filha, que você sabe que não dá para esperar. Não dá. Então, você que é pai, você que é mãe, você fala assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, né, para ajudar o meu filho, porque essa situação realmente não dá para esperar. E tem situação na vida da gente que a gente precisa de um milagre urgente. A gente precisa de uma resposta imediata. Porque tem coisas que dá para a gente esperar e tem coisas que não dá para a gente esperar. Então, eu queria que você pensasse em algo, numa situação que você está passando, ou numa resposta que você precisa, que realmente não dá para você esperar mais. Tem que ser algo assim, rápido. E a gente vai fazer oração em cima, em cima dessa situação que você está passando, que você está vivendo. Eu não sei se de repente é um problema de saúde, se de repente é um problema econômico, financeiro. Eu não sei se de repente é um problema espiritual, né? A gente não sabe, mas você sabe. Você que está passando por isso, então eu quero fazer essa oração por você que tem pressa, você que não tem como esperar mais. Você que fala assim, poxa, eu estou passando por uma situação muito difícil na minha casa, na minha família, com meu filho, com a minha filha, só que não dá para esperar mais. Eu preciso de algo urgente. Eu quero fazer essa oração com todos vocês. A gente vai orar e eu creio que o milagre vai vir. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas antes disso, de eu fazer a oração, vou te dar uma palavra também, que é muito forte essa palavra aqui, o Salmo 70. E eu quero ler com você para a gente fazer a oração. E eu quero pedir para você colocar aí o nome do seu familiar que mais precisa de oração. Prepara o seu copo d'água também, o meu já está aqui. E eu quero convidar você que ainda não faz parte dessa nossa corrente de oração. E no momento em que você se inscrever aqui no nosso canal, é um momento que eu creio que Deus ele vai estar abençoando muito a sua vida. Amém? Você quer ser abençoado? Então se inscreva aqui no nosso canal e participa dessa corrente de oração com a gente. Tá bom? Só você clicar embaixo no vídeo, na palavra inscrever, você não paga nada. Gratuitamente você vai ativar o sininho na opção todas.
não se esqueça de deixar o seu gostei também, o seu like, o seu joinha, e compartilhe o link desta oração aí na sua rede social, no Facebook, também no WhatsApp. Creia, Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus. Agora eu quero ler o Salmo 70, que diz assim, ó: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Aqui ele fez a oração porque ele estava precisando de que Deus fizesse algo na vida dele, algo urgente. Ele estava passando por uma situação, o salmista Davi, que ele precisava de uma resposta urgente. Por isso que ele orou: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Então aqui ele estava passando por uma situação muito difícil, né? Correndo risco até mesmo de vida. Então ele fez essa oração a Deus. E Deus ele vê. Deus ele vê quando tem que ser algo imediato, tem que ser um livramento muito rápido. Então Deus ele vê isso, e Deus ele atende. Aí aqui no versículo 3 diz assim, ó: virem as costas como recompensa da sua vergonha, os que dizem, ha, folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digo continuamente, engrandecido seja Deus. Então aqui no versículo 5, diz assim, ele falando, eu porém estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Então aqui de novo ele torna orar para Deus, se apressar em dar o livramento para ele. Ele chega a dizer que Deus é o libertador dele. Ou seja, Deus ele livrar ele daquela situação em que ele estava preso. Se ele pede aqui libertação é porque ele estava preso. Ele fala, eu porém estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Quer dizer, ele estava preso numa situação e ele precisava de uma libertação. Porque tem coisa, imagina você estar preso numa situação muito difícil. Você precisa de uma libertação. Você precisa de um milagre urgente. Tem coisas que dá para esperar. Tem situações que dá para esperar. Mas tem situações que não. De repente você está vivendo isso na sua casa, na sua família, com seu filho, sua filha. Ou de repente lá no seu trabalho. Não sei. Você precisa de uma resposta imediata. Você precisa de uma resposta. Não dá para esperar mais. Então nós vamos fazer agora essa oração para que Deus venha se apressar em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus agora? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, meu Deus, eu te peço agora, apressa-te, meu Deus, em socorrer a cada um de nós, porque nós precisamos, meu Pai, de uma resposta. Eu sei, meu Deus, que tem gente agora, como Davi, precisando de uma resposta imediata, porque tem situações, meu Pai, nas nossas vidas que não dá para esperar. Tem coisas que tem que ser um milagre, meu Deus, urgente. E eu oro, meu Pai, por esse meu irmão, por essa minha irmã que está vivendo isso. Tem gente, meu Pai, que não dá para esperar mais. Tem gente que está com familiar de repente internado no hospital e não dá para esperar mais. Ela precisa de uma resposta. Então responde, meu Pai,
que através dessa oração aconteça um milagre. Tem gente que ela precisa de uma resposta imediata, meu Pai, com o seu familiar. Tem gente que está chorando, meu Pai. Tem mãe que está chorando, tem pai que está chorando, tem filho que está chorando, porque está passando por uma situação que já não dá mais para esperar, meu Pai. E tem momentos nas nossas vidas, meu Pai, que nós precisamos de um milagre, de uma resposta. De repente ela já esperou há muito tempo, meu Pai, por uma resposta. Tem gente que de repente ela se encontra com a vida sentimental travada, amarrada, nada vai para frente. Tem gente que ela não consegue ser feliz no amor, ela não consegue ser feliz na vida sentimental, está tudo travado, está tudo parado, meu Deus. E ela precisa de uma resposta. De repente ela está com a vida econômica dela parada também, e já não dá, meu Deus, para esperar mais. Ela já está numa situação difícil, as contas não param de chegar, e de repente ela está enfrentando uma luta muito grande. Ela está cercada de cobradores, pessoas batendo na sua porta, e ela precisa, meu Pai, de uma resposta. Então responde agora. Ela precisa de um milagre urgente, meu Pai. Então olha para cada situação, olha para esse pedido que esse meu irmão faz, que essa minha irmã faz, porque tem gente precisando, meu Deus, de uma grande resposta. Ela não dá para esperar mais. De repente ela está passando por uma luta espiritualmente falando. Ela já orou, já buscou, mas continua aquele mal prevalecendo na casa, na família, na vida dos filhos dela, mas que através dessa oração que ela receba uma resposta imediata, meu Deus. Como teu servo aqui orou, ele disse: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Então ele estava precisando de um grande livramento. E tem gente, meu Pai, que está assim, como teu servo estava, precisando de um milagre urgente, precisando de um agir rapidamente do Senhor na casa, na família, na vida espiritual, na saúde, na vida econômica, na vida financeira, na vida espiritual. Então que haja resposta agora, em o nome de Jesus. Meu Pai, eu apresento a Ti a cada nome, a cada pedido de oração. Eu apresento a Ti esse copo d'água que ela preparou, o nosso copo d'água que está aqui. E quando a gente beber desta água, meu Pai, nos sustenta, nos abençoa, meu Pai. Seja conosco em nome do Senhor Jesus. Eu apresento a Ti a cada nome, a cada pedido de oração, e nós determinamos agora que esse milagre aconteça na vida de todos. Essa resposta que ela precisa, meu Pai, essa resposta imediata, porque nós cremos no Teu poder, meu Pai. Então responde a todos. É isso que nós te pedimos, e desde já nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém? Muito forte, não é verdade? Ele está dizendo: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Quer dizer, tem situações que você passa, que eu passo, que não dá para esperar, não é verdade? Tem situações que a gente passa, que a gente fala: poxa, já deu, não é verdade? Aquela situação que você está passando com seu familiar, ou lá no seu trabalho, tudo tem limite, não é verdade? Tudo tem limite. Então tem situações que nós temos que dar um basta. E Deus se agrada disso. Quando a gente fala: meu Deus, apressa-te em me livrar, em me guardar, em me abençoar. Deus se agrada disso. Amém? Graças a Deus. Olha, que Deus abençoe a todos, tá bom? Muito forte essa oração. Creio que você vai ter a resposta que você precisa, imediata,
em nome do Senhor Jesus. Depois você conta o seu testemunho aqui pra gente, em nome do Senhor Jesus, que eu creio que Deus vai te responder imediatamente em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, porque tem coisas que dá para esperar, tem coisas que não é verdade? E eu creio que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever, amém? Deixa aí o seu pedido de oração, a gente vai estar orando por você. Desejo para você uma ótima noite, tá bom? Forte abraço carinhoso, que Deus abençoe. Te espero aqui na oração da manhã, em nome de Jesus.